Definida a operação de resgate de peixes do Rio Doce, a operação denominada Arca de Noé está prevista para começar ainda hoje. Presidente Dilma Rousseff sobrevoa o Rio e vai até Colatina. Disse que esse é o pior desastre ambiental da história brasileira. Ela foi recebida com protesto. Preocupação com as comunidades ribeirinhas. Famílias de pescadores podem ser prejudicadas e o governo quer que a Samarco indenize os moradores que ficarem sem fonte de renda. Prefeito de Baixo Guandu faz desabafo em rede social e promete fechar a ferrovia Vitória Minas se a empresa não acelerar com a ajuda. Professora acusada de torturar a própria filha de 9 anos. A acusada dava aulas para crianças. Traficantes são perseguidos pela polícia, saltam de carro em movimento e acabam presos. No veículo, uma carga de maconha. Bandidos invadem distribuidora de gás e rendem funcionários. Ainda trocaram tiros com um policial militar. Idoso é espancado por 2 mulheres durante tentativa de assalto. É hoje! Prefeitura da Serra inaugura a maior árvore de Natal do Espírito Santo. É em instantes, hein? A gente volta num minuto. Olá, boa noite. O desastre ambiental no Rio Doce. A presidente Dilma Rousseff fez um sobrevoo até Colatina. O repórter Felipe Chicarino tem as informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jorge. Boa noite ao pessoal de casa. A presidente Dilma Rousseff chegou a Colatina por volta das 4 horas da tarde. Acompanhada de ministros, participou junto com o governador Paulo Artung de uma reunião que também teve a presença dos prefeitos de Colatina e de Baixo Guandu. Depois dessa reunião, a presidente concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas. Assumiu que este foi o pior desastre ambiental da história brasileira e que os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo terão de trabalhar juntos com a União para minimizar os problemas. A principal preocupação de Dilma, do governador e dos prefeitos é em relação à captação de água. Por isso, planos emergenciais envolvendo carros-pipas e cisternas para armazenamento de água já estão sendo preparados. Dilma disse ainda que espera mais proatividade da empresa Samarco. Jorge, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Felipe. Do lado de fora teve protesto contra a presidente Dilma. Um grupo de manifestantes se concentrou em frente à sede da empresa de saneamento e com cartazes e palavras de ordem demonstravam revolta com o governo do PT, indignação com gritos de fora Dilma. E a presidente Dilma anunciou que o IBAMA vai aplicar uma multa de 250 milhões de reais na Samarco, tudo por conta dos prejuízos às comunidades e ao meio ambiente. Imagens aéreas feitas pelo governo do estado mostram com nitidez a sujeira que avança pelo Rio Doce. Enquanto a massa de água com maior turbidez não chega ao estado, o abastecimento em Baixo Guandu e Colatina segue normalmente. Mas as prefeituras estão preocupadas. As comunidades ribeirinhas continuam sendo alertadas. Mesmo que a água ainda não esteja turva, a recomendação é não utilizá-la diretamente do rio sem tratamento, nem mesmo para tomar banho. Técnicos do SAI estão fazendo análises frequentes e, por enquanto, a água ainda pode ser usada só depois de passar por tratamento. E a Secretaria Estadual de Meio Ambiente quer que a Samarco resgate os peixes antes que a onda de lama se aproxime do estado, para evitar cenas como essas, registradas em cidades mineiras. A previsão do Serviço Geológico é de que o município de Baixo Guandu seja atingido pela lama no fim de semana. Por onde tem passado, a enxurrada deixa um rastro de destruição ambiental. Especialistas acreditam que isso possa provocar sérios problemas na cadeia alimentar, tanto do rio quanto do mar, causando até desaparecimento de algumas espécies. A poluição afeta diretamente as comunidades pesqueiras que vivem às margens do Rio Doce. Só em Mascarenhas, em Baixo Guandu, são mais de 700 moradores que dependem da pesca. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirma que a Samarco deve indenizar quem for prejudicado. Ontem o governo entrou com uma ação para que a empresa se esforce mais para reduzir os impactos do rompimento das barragens em Minas Gerais. A Samarco
diz que já está tomando todas as providências para minimizar as consequências do acidente. O Ministério do Meio Ambiente vai analisar punições contra a mineradora e suas controladoras. Nesse momento, os esforços se concentram no socorro às vítimas e segurança no abastecimento de água de municípios afetados, trabalho que se estende até o Espírito Santo. E o resultado da análise da lama coletada em Governador Valadares mostra que há índices alarmantes de elevação dos níveis toleráveis de vários metais, como arsênio, chumbo, cobre, mercúrio, entre outros. Em excesso, eles são nocivos à saúde. E já o desabafo do prefeito de Baixo Guandu, um dos municípios mais afetados pelo acidente das barragens. E hoje está previsto o início da Operação Arca de Noé. O objetivo é retirar a maior quantidade de peixes do Rio Doce e levá-los para mananciais, onde não haja risco de contaminação. Prefeitura, Samarco e pescadores estarão envolvidos na ação. Professora que dava aula para crianças é presa acusada de torturar a filha de 9 anos. O caso só foi descoberto porque essa sim, que tem a dignidade de ter o nome de professora, que dava aula para a menina, fez a denúncia. O corpo ainda franzino, marcado da cabeça aos pés. As fotos mostram como a menina de 9 anos ficou após a última surra que tomou da mãe. Mãos, braços, costas e até a sola dos pés foram marcados por fios de telefone, cabos elétricos, cintos e chinelos. As imagens e o relato da criança foram motivo de comoção até dos policiais. Você vê presenciar uma criança de apenas 9 anos ser obrigada a executar tarefas domésticas e ainda assim ser torturada em razão da não execução ou da execução imperfeita por uma mãe professora, realmente é um fato que chama a atenção, que comoveu e que ainda comove a delegacia toda, os policiais, e que nos deixa muito entristecidos, mas ao mesmo tempo revoltados com essa conduta. As agressões, que já duravam cerca de 2 anos, foram descobertas por uma professora da criança que denunciou o caso. De acordo com o laudo médico, a criança era submetida a um regime de tortura. Era obrigada a fazer todas as tarefas de casa e, caso as obrigações não saíssem ao gosto da mãe, era este o castigo recebido. Ela era obrigada a fazer todas aquelas tarefas domésticas e, caso não fizesse, era agredida de uma forma bastante violenta. Após a denúncia que aconteceu em julho deste ano, a guarda da criança foi cedida ao pai. A menina está sendo acompanhada por uma equipe de assistentes sociais e psicólogos. A mãe, uma professora de 38 anos que lecionava para crianças em um CMEI de Cariacica, foi indiciada pelo crime de tortura e já está presa. Ela confessou as agressões sob a justificativa de que estava apenas corrigindo a filha. Mas para a polícia, nada justifica tamanha agressão. Para o responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a prisão da professora beneficia não só a filha dela, também extingue a possibilidade de que outras crianças, as que deviam ser educadas por ela na escola em que trabalhava, também fossem agredidas. Temos a certeza absoluta de que o cidadão ou a cidadã que age dessa forma com o próprio filho, ela não tem condições psicológicas de educar uma criança, ou seja, essa pessoa não pode ser professora, ela não pode exercer esse ofício tão nobre de professor. A prisão dela, com certeza, tranquilizará toda a comunidade acadêmica, a comunidade escolar e certamente terá até uma tranquilidade maior para as crianças também. Que absurdo, hein? A Secretaria de Educação de Cariacica informou que não foi feito nenhum registro com relação a esse acontecimento, visto que a vítima não foi um aluno, mas a própria filha da professora. Como a nossa produção não tem o nome da acusada, a Secretaria não teve condições de verificar o local de trabalho nem sobre o possível afastamento quando a professora deixar a prisão. Bandidos invadem distribuidora de gás e rendem funcionários. Um policial militar que chegava na hora foi reconhecido pelo criminoso e houve troca de tiros. A tentativa de assalto aconteceu neste depósito e distribuidora de gás que fica no bairro Consolação, em Vitória. Por volta das 12h30, 2 homens chegaram ao local de bicicleta. Um deles, aparentemente menor, ficou do lado de fora. O outro entrou no estabelecimento. O bandido que entrou no depósito se passou por cliente e solicitou uma botija de gás. Ele foi até o escritório para passar o suposto endereço e rendeu todos os funcionários. Momentos depois, o policial militar chegou ao local. O bandido identificou o PM. Ele estava armado e atirou contra o policial militar. O soldado de 32 anos também atirou contra o bandido para se defender.
Foi uma troca de tiros rápida e ninguém ficou ferido. Nós fomos informados de que o militar estava pedindo prioridade, haja vista que estaria trocando tiros aqui com meliantes que tentaram empreender aqui um roubo ao estabelecimento comercial da família dele. Os dois bandidos conseguiram escapar. Na fuga, eles deixaram para trás a bicicleta, uma mochila, celular, óculos e esta camisa. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região durante toda a tarde. Há uma suspeita de que a dupla cometeu assaltos na noite de ontem na Avenida Marechal Campos, que fica próxima ao depósito de gás. Nesse momento, nós estamos fazendo buscas aqui nos bairros próximos, com essas características iniciais que nós temos, tentando localizar aí os suspeitos. Os suspeitos continuam foragidos. Quem tiver informação, ligue 181. Voltamos a falar sobre o rompimento das barragens. O prefeito de Baixo Guandu fez um desabafo na rede social e prometeu fechar a ferrovia Vitória-Minas caso providências não sejam tomadas. No texto, o prefeito diz: é claro que não havia nenhum plano de contenção ou prevenção de desastres, mas como pode? Nenhum especialista em eventos dessa magnitude? Presenciamos atônitos um crime ambiental sem precedentes. E depois comunica a Vale, que é uma das acionistas da empresa Samarco, que a Prefeitura de Baixo Guandu vai colocar suas máquinas sobre os trilhos da estrada de ferro Vitória-Minas e vai paralisar o transporte de minério de ferro, até que os responsáveis pelo crime ambiental apareçam com respostas, soluções práticas urgentes e necessárias para minimizar a catástrofe. Bem, independente do que o prefeito disse, moradores de Valadares já chegaram a interditar a ferrovia, colocaram pneus sobre os trilhos e atearam fogo. E nesse momento, em Baixo Guandu, máquinas já foram posicionadas ao lado da via. Os manifestantes prometem fechar a qualquer momento. A Vale informou que está tomando as medidas necessárias para garantir o tráfego. E hoje o arcebispo de Vitória e o bispo de Colatina falaram sobre ações da Igreja Católica em relação às consequências da onda de lama no estado. Agora é um momento de solidariedade, de auxiliarmos essas populações, principalmente a nossa população que vai sofrer, e que seja feita uma ajuda. Assim que chegar a lama, nós vamos verificar as consequências. Se for a questão da falta d'água potável, nós vamos fazer um pedido para todas as igrejas aqui do Estado do Espírito Santo, para que sejam solidárias, para que façam a sua doação nas paróquias e depois elas sejam encaminhadas aqui para nós, para distribuirmos através da Caritas Diocesana. Este momento é um momento de meditação, de reflexão e de ação solidária de todos nós. Temos que estar abertos aos irmãos de Colatina e dos outros municípios, Baixo Guandu, na medida que necessitarem de algum gesto solidário da nossa parte, nós vamos estar abertos para o apelo do nosso irmão, o bispo Dom Vladimir, para que juntos possamos, na medida do possível, dar aquilo que nós podemos dar. A Prefeitura da Serra inaugura hoje a maior árvore de Natal do estado, equivale a um prédio de 15 andares. A repórter Luciana Light está lá. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, George Beach. Boa noite para você que está em casa. A gente está aqui nesse momento histórico na inauguração da maior árvore natalina do Espírito Santo. Ao meu lado, o prefeito Aldifas Barcelos. A gente com honras nesse dia, né, prefeito? Dessa noite. Olhando aqui para trás, está tudo apagado. O pessoal que está em casa deve estar estranhando. Sim. Mas daqui a pouquinho é uma surpresa. É isso. Queria aproveitar e agradecer mais uma vez essa oportunidade, essa parceria com a Tribuna. Chamar você aqui para ver não só a maior, mas a mais bonita do Espírito Santo. E a terceira do Brasil, e também em altura. Então venha para cá, você e sua família, você vai gostar do Parque da Cidade também, o Parque da Cidade da nossa cidade. Não só você, morador da Serra, você da Grande Vitória, você do Espírito Santo, e traz a sua família. Eu repito, você vai ficar encantado com o que você vai ver aqui. Tem espaço para as crianças, tem espaço para os jovens, ou seja, toda oportunidade para você e sua família contemplar esta maravilhosa árvore e, repito, a maior e a mais bonita do Espírito Santo. Durante o dia, quem passar aqui pelo Parque da Cidade vai olhar, só vai ver uma estrutura que parece um cone, né, prefeito? Tem um monte de coisa ali. O que importa é o resultado final e o que ela significa. Isso eu vou deixar surpresa para você vir para cá e assistir e verificar a beleza do que nós estamos produzindo aqui. Nós cuidamos disso com muito carinho, com muito amor. Eu quero aproveitar e desejar a cada um um Feliz Natal,
que Deus possa estar abençoando a cada família que está nos assistindo, que a gente possa estar lembrando do aniversariante, que é Jesus, no dia 25 de dezembro, uma hora de reunirmos a família, hora de olharmos nosso interior e também agradecemos a Deus essa oportunidade de vida, a oportunidade que Jesus veio aqui na Terra. Agora, estamos acompanhando aqui com exclusividade, então a gente vai dar esse presente para quem está em casa, né? Iluminar isso aqui. Vamos, prefeito, uma contagem regressiva para a gente inaugurar? Então vamos lá? Vamos nós dois juntos? Vamos todo mundo aqui junto? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1... São 45 metros de altura, equivalente a 15 andares, de muita beleza, muita luz e de muita magia. Fica o convite para você que está em casa acompanhar esse momento. A visitação é todos os dias até as 10 horas da noite e que nesse clima você termine sua noite. Um beijo, George, um beijo para você que está em casa. Uma boa noite. Muito bonito. Obrigado, Luciana. A Cooperativa das Desfiadeiras de Siri, referência do turismo na Ilha das Caíras, em Vitória, já não existe mais. O prédio está abandonado. Este local já foi exemplo de desenvolvimento de cooperativismo. Foi famoso por concentrar a culinária típica do estado. Mas hoje a Cooperativa das Desfiadeiras de Siri, da Ilha das Caieiras, é só lembrança de uma época boa que movimentou toda uma comunidade. Isso aqui enchia, era carro em tudo quanto é lugar, enchia de gente mesmo. Agora, aí você vê aí como é que tá a rua. O fechamento da cooperativa fez outros restaurantes também fecharem. E a Ilha das Caieiras viu reduzido o movimento de turistas. A área está completamente abandonada e em nada lembra os tempos gloriosos. Mas o desejo aqui das desfiadeiras é a reativação do local. A cooperativa foi muito importante pra gente, sabe? Nós aprendemos a fazer muita coisa, aprendi muito cursos. E eu acho que tem interesse sim, eu sou uma interessada em voltar. Quem hoje toma conta desse espaço para evitar que ele fique pior do que está, são os pescadores, inclusive aqueles que pegam sururu aqui na região. Mas o que todos querem é que as desfiadeiras de Siri voltem a ter essa cooperativa funcionando para atrair para cá turistas e também moradores da Grande Vitória, como sempre aconteceu. Mas para que isso se torne realidade, há necessidade de 2 pontos fundamentais. Primeiro, uma reforma geral aqui na área. Segundo, a capacitação das desfiadeiras. Que desse vários cursos para essas pessoas que viessem, que estivessem prontas para administrar a cooperativa. Porque uma cooperativa tem que ser bem administrada. Até a casa da gente, se a gente não souber administrar, o barco afunda. Eu gostaria que nossas autoridades olhassem para isso aqui com mais carinho e respeito, porque isso aqui faz parte da nossa cultura, do nosso estado. A Prefeitura informou que a reforma do prédio está prevista para o início do ano que vem. O espaço será cedido para a realização de atividades culturais e de geração de renda. Os 2 traficantes planejavam entregar a maconha no Morro do Cruzamento em Vitória, mas acabaram perseguidos e presos pela polícia. A perseguição que começou em Jucutuquara teve fim na Avenida Vitória, quando os 2 bandidos pularam do carro em movimento. Na tentativa aí de empreender fuga da Polícia Militar, eles, até de uma atitude impensada, desembarcaram do veículo em movimento, mas, pelo que consta, não sofreram lesões. O carro atravessou a pista e bateu em um outro que estava estacionado. Dentro do veículo, a polícia encontrou cerca de 5 quilos de maconha. Cerca de 15 pessoas estavam neste ponto de ônibus quando tudo aconteceu e ficaram assustadas com o que viram. O carro desgovernado, atravessando a rua, quase atropelou uma senhora que passava pela calçada. De acordo com testemunhas, um homem que estava do outro lado da rua teria efetuado vários disparos em direção ao veículo, enquanto os bandidos ainda estavam dentro dele. O homem citado pelas testemunhas era, na verdade, um policial à paisana que saía do banco quando se deparou com a perseguição em andamento. Foi um disparo efetuado por um militar que deu apoio aqui às guarnições do GAO. Ele efetuou um disparo, é um militar que estava à paisana. Esse policial foi responsável pela prisão de um dos 2 bandidos que estavam dentro do carro. Edgar Pereira Ferreira, de 25 anos, e Helder Santos Cardoso, de 26, são de Vila Velha. Eles disseram à polícia que o veículo foi alugado por uma pessoa e que a droga seria entregue no Morro do Cruzamento. O mandante, que acompanhava a entrega em outro carro, conseguiu fugir. A União dos Comerciantes contra a Crise.
Em Felrosa, eles se reuniram em um ginásio e oferecem descontos de até 70%. 60 estabelecimentos reunidos em um só lugar. Roupas, acessórios, calçados, cosméticos e muitos outros produtos com um precinho bem em conta. Dá para encontrar peças de roupa a partir de R$ 9,90. As lojas estão oferecendo descontos de até 70% em todas as mercadorias. Uma ótima oportunidade para driblar a crise e presentear todo mundo no Natal. O feirão, localizado no ginásio poliesportivo de Felrosa, na Serra, está aberto ao público até domingo, sempre das 9 da manhã às 9 da noite. E a seguir, idoso é espancado por 2 mulheres durante assalto em Rio Bananal. A gente já volta. Idoso é espancado por 2 mulheres durante tentativa de assalto. Cirleia Rodrigues, de 31 anos, e Daniela Pereira, de 21, tentaram roubar a vítima na zona rural de Rio Bananal. Ele foi espancado na cabeça com um pedaço de madeira. Vizinhos ouviram os gritos, foram ajudar o idoso. As criminosas fugiram, mas foram detidas logo depois. Com as acusadas, os PMs encontraram um revólver e munição. A vítima foi encaminhada para o hospital em estado grave. Boa noite para você, até amanhã.